poder de comando. O guardião, ele deve ter poder efetivo de direção sobre a coisa. Ao contrário do preposto, que está excluído justamente dessa condição de guardião, porque ele conduz a coisa sob as ordens do guardião, do proprietário. Então, o rapaz, por exemplo, que você pediu para dar uma voltinha com o seu cachorro, ou seja, pagando, ou seja, por uma questão de amizade, mas ele está fazendo isso a partir de um poder de direção, de comando, de determinação feito por você. Ou seja, você determinou para ele que ele deveria dar o passeio do cachorro, como é que ele deveria proceder com esse passeio, né? Por onde é que ele deveria passear. Então, ele tem uma atuação limitada a depender do poder de comando que foi exercido pelo proprietário. Então, isso já vai descaracterizando o guardião do mero detentor. Além disso, o guardião ele deve ter a obrigação de impedir que a coisa escape do seu controle, evitando que ela cause dano a terceiros. E isso é importante porque isso diferencia justamente, por exemplo, quando você manda o seu cachorro para um pet shop e o pet shop vem buscar em casa e leva o cachorro para tomar banho, fazer alguma aplicação de alguma medicação, alguma coisa, um tratamento. Enquanto o cachorro estiver ali sobre os cuidados do pet shop, o pet shop é responsável por ele. Porque naquele momento, embora o pet shop não é o dono, mas naquele momento ele estava com a obrigação de controle sobre o animal. E essa obrigação de controle sobre o animal, ele surgiu a partir de um contrato que foi estabelecido entre o pet shop e o proprietário, um contrato de prestação de serviço. E aí, uma prestação de serviço, inclusive, regida lá pelo Código de Defesa do Consumidor, né? Que é uma prestação que envolve uma relação de consumo. Então, o pet shop, naquele momento, ele está na condição de responsável. É diferente do rapazinho que foi dar uma voltinha, que passou na sua casa, que você já tinha acertado com ele, para ele pegar seu cachorro para dar uma volta. Naquela situação, é você que continua sendo o responsável. Diga, Israel. Eu vou tirar uma dúvida de exceção, Admilson. Então, no caso, se fosse uma pessoa do pet shop, que eu já tenho um contrato para ir fazer esse passeio, aí seria diferente. Seria controle do pet shop. Só que teria um detalhe, né? Se ficar evidenciado, por exemplo, que a pessoa veio para dar a volta no seu cachorro, contratada pelo pet shop. Há uma relação entre você e o pet shop. Para o terceiro que foi atingido pelo cachorro, quem ele poderia responsabilizar? Ele teria a possibilidade aí de responsabilizar, e aí vem a resposta à pergunta que foi feita aí no chat, poderia chegar a responsabilizar tanto o pet shop, por causa da relação de consumo, como o proprietário de forma solidária. É aquela mesma situação que eu comentei já em aulas anteriores sobre a responsabilidade da locadora de veículos com o locador, com o locatário. Porque a responsabilidade ela é solidária, ou seja, dos dois. É tanto que até eu comentei, olha, é muito comum em casos de locação de veículo, a locadora só permitir que o veículo saia do pátio assegurado, porque ela sabe que ela poderá vir a responder junto com a pessoa que está alugando o veículo e, consequentemente, ter que reparar o dano que foi causado a alguém. Então, isso é o que nos vai gerando uma compreensão efetiva entre a distinção entre a figura do guardião na condição de proprietário, e aí a gente precisa entender que o proprietário ele é um guardião presumido. Porque se ele é o proprietário, então, por si só, já há uma presunção de que ele é o guardião da coisa. Só que essa presunção, ela é uma presunção relativa. É uma presunção juris tanto, ou seja, que admite você provar em contrário. Por quê? Porque, eventualmente, aquele animal poderia estar numa situação, como, por exemplo, estava lá no pet shop
embora você fosse o proprietário e aí você presumivelmente fosse o guardião daquele animal, mas naquele momento que ele estava lá no pet shop, a responsabilidade é do pet shop. É a mesma coisa que a gente viu dos menores quando estão na escola, que a princípio a responsabilidade é dos pais, mas quando estão na escola, a escola ali naquele momento está na condição de responsável pela guarda e vigilância daqueles menores. Então é uma situação muito semelhante, é por isso que a responsabilidade por fato da coisa, ela é tratada como um tipo de responsabilidade indireta. Por que é tratada como um tipo? Porque a coisa causou mal a alguém. Só que como é uma coisa, né, é um objeto, e aí é um objeto que a gente não pode, consequentemente, responsabilizá-lo, né? Eu não vou responsabilizar um imóvel, eu não vou responsabilizar um animal pela reparação de um dano, então, consequentemente, quem haverá de responder pela reparação desse dano será o seu proprietário ou o guardião, caso o guardião, naquela situação, não estivesse sendo a pessoa do proprietário. Ok? Deus, para entender essa distinção entre a figura do proprietário que presume ser o guardião, mas que pode provar em contrário que ele não estava na condição de guardião, da mera detenção do mero detentor. Deu sim, professor. Então, vejamos. No caso de um veículo roubado, vamos começar a analisar aqui alguns casos concretos. No caso de um veículo roubado ou furtado, o proprietário responde. Se a gente fosse partir daquela compreensão lá da locação do veículo, a gente chegaria ao entendimento que sim, né? E o proprietário do veículo responderia. Entretanto, né, a gente tem que analisar cada caso concreto a depender das circunstâncias em como foi que se deu a perda da guarda sobre essa coisa. Por quê? Porque o ladrão, ele não é tratado como mero detentor da coisa furtada. Por que ele não é considerado um mero detentor? Porque ele não está na posse do objeto, porque, a princípio, o proprietário lhe permitiu. Ele exerce, de fato, o ladrão, ele exerce o poder, de fato, sobre a coisa, assumindo os riscos que são inerentes ao seu uso. Mas a gente precisa verificar se, na hora de perder a titularidade da posse daquela coisa furtada, o proprietário não facilitou para que isso acontecesse. Porque se ele tiver facilitado na condição de ter agido de forma imprudente, de ter agido de forma negligente, né? Por exemplo, deixar o veículo destrancado em local ermo, em um local, eu vejo aqui no interior, parece que as pessoas, não sei, confiam muito porque é interior, acham ou acreditam que não serão roubados ou não serão furtados, né? E aí, às vezes, a gente se depara com cenas no dia a dia de pessoas que estacionam o carro para resolver um problema rápido num banco, numa loja, e deixam o carro ligado, com a porta destravada, os vidros baixos, e o carro lá ligado é como se fosse um convite, né? Para o ladrão dizer, olha, venha buscar, está aqui disponível para você pegar. Israel está citando aí o caso da família dela, né? Deixa a chave na ignição, né, Israel? É um facilitador, né? Tá agindo de uma forma... Uma vez eu fui na padaria, assim, com ele, sabe? Aí ele deixou a chave na moto, outro cara encostou, deixou a chave na moto também, e o outro deixou também. Eu disse, não, aqui, para ladrão tá ótimo. Eles acham que estão dentro de uma delegacia, não sei não. Aí você imagina, se alguém vem, pega e furta essa moto, né? A chave já estava lá, convidando para pegar. Há possibilidade do proprietário vir a responder? Sim. Por que é que dá para, a princípio, a gente considerar o proprietário responsável? Porque a conduta dele contribuiu para que o ladrão tivesse a posse do veículo. Ele agiu com negligência, né? Agiu com imprudência, deixou a chave na ignição ou deixou o veículo destrancado, né? De modo que facilmente o ladrão veio e furtou o veículo. Então, quando há uma participação, né,
com negligência ou imprudência por parte do guardião proprietário, para que a coisa viesse a ser furtada, então nós não podemos, por si só, já afastar a responsabilidade, né, do proprietário. Agora, quando se trata de um furto ou roubo que não há negligência ou imprudência por parte do proprietário, aí, claro, obviamente, né, com a caracterização de um próprio fortuito externo, né, que seria aí a caracterização própria desse fato, afastamos a responsabilidade do proprietário e aí, consequentemente, quem haverá de responder pelo eventual dano causado seja apenas o ladrão. Imagine que o ladrão em fuga, para continuar na posse do veículo, ele atropela alguém. E aí essa responsabilidade vai ser de quem? Se o proprietário não contribuiu para que o ladrão facilmente tivesse acesso ao veículo, né, tivesse a posse do veículo, então, nesse caso, a responsabilidade vai ser única e exclusivamente do ladrão. Nós não poderemos atribuir ao proprietário, né? Não há responsabilidade aí do proprietário sobre isso. Então, são fatos, né, que, às vezes, a gente se depara com situações no dia a dia. Então, no caso de um empréstimo de um veículo, diferente agora aqui, né, a situaçãozinha, o empréstimo de um veículo, quem responde pelos danos ocasionados? Né? O proprietário que empresta o veículo a um amigo, ou empresta um veículo a um parente, ele poderá responder pelos danos que este parente ou esse amigo causar a terceiros. A jurisprudência e a doutrina, elas têm uma certa divergência sobre esse tema. Por exemplo, eu citei aí a posição de Sérgio Cavalieri Filho, onde ele diz que o empréstimo de veículo a um parente, um amigo, transfere-lhe juridicamente a guarda, ou seja, quem passa a ser o guardião é esse parente ou esse amigo. E por ele passaria a responder. Para essa corrente doutrinária, defendida aí por Cavalieri, o proprietário se exonera ao ceder a guarda voluntariamente para o parente ou para o amigo. Entretanto, o STJ compreende de forma diversa e mais do ponto de vista protetivo até mesmo a vítima. Porque para o STJ, o proprietário do veículo responde de forma objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiros que o conduzem, independentemente de ser empregado, de ser preposto ou até mesmo de ser um familiar. Então, há uma responsabilidade aí. E esse fundamento dessa responsabilidade solidária, que ao mesmo tempo atrairia a responsabilidade do proprietário que emprestou, juntamente com aquele que estava conduzindo o veículo, é porque considera-se que o veículo ele é um instrumento, né, uma coisa intrinsecamente perigosa. A gente sabe que um veículo em mãos erradas, ele é uma arma. Ele tira a vida de pessoas, né, causa danos a terceiros. Então, a partir do momento que você entrega esse veículo, mesmo confiando na condução a uma terceira pessoa, e o coloca em circulação, ou permite que ele seja colocado, cria risco social e responde solidariamente pelos danos aí decorrentes. Eu tive um caso, e eu acompanhei um cliente aqui no escritório, que olha que coisa complicadíssima. Ele tinha vendido um carro financiado a um terceiro, e aí o problema do carro financiado é que eles não podem transferir a titularidade da propriedade, né, porque a titularidade da propriedade está com a financeira, com o banco, e o terceiro pegou esse carro, ingeriu bebida alcoólica e causou um acidente. E ainda bem que não houve vítimas fatais, mas danos materiais, e causou danos a uma terceira pessoa. Na época, a vítima, você emprestar um carro e ainda pagar pelas besteiras que o outro faz, né, Sérgio? É complicado. Por isso tem que ter muito cuidado a quem você empresta, né? Então, na época, a vítima entrou com ação de indenização contra o meu cliente, porque o carro estava registrado no nome dele, né? E entrou também contra o terceiro, no caso, o condutor do veículo. E
infelizmente, meu cliente não tinha elementos de prova suficientes para a venda do veículo, porque se ele tivesse, mesmo não estando registrado no Departamento de Trânsito, a transferência, o STJ já tem entendido que a entrega do bem, a simples tradição, é uma forma de transferência, então afastaria a responsabilidade do proprietário anterior. Mas aí, infelizmente, né, a responsabilidade, nesse caso, ela não ficou evidenciada a transferência da titularidade da propriedade, e aí o meu cliente foi condenado, junto com o condutor do veículo, a ressarcir os danos que foram causados à vítima. Diga, Gervásio. Só para ilustrar que há uma decisão do STF, súmula 492, que firma esse caso aí. Tanto o empréstimo, simples empréstimo, como a locação, quem provoca o acidente, quem está no volante é o principal responsável, e a locadora ou quem emprestou como é que diz? É como se fosse o cúmplice, né? É solidário na reparação do dano. Locação, isso aí a súmula do STF, ela já evidencia justamente Fala direto locação. Agora que aqui a gente está falando de uma situação um pouco diferente, que é o empréstimo, né? É você emprestar. E aqui esse empréstimo não é mediante pagamento, né? Você emprestou a um familiar, uma amiga, a um terceiro, emprestou o veículo. Então você haveria de ser responsabilizado. Heloísa está aqui perguntando, se no caso o amigo empresta ao outro e esse amigo coloca o filho menor para dirigir, e acontece algo ainda, se falaria da responsabilidade do dono? Sim, ainda se falaria da responsabilidade do dono. Embora, Heloísa, o dono poderia depois, regressivamente, né, acionar esse amigo que ele emprestou e que eventualmente deixou o filho menor dirigindo. Mas a responsabilidade, é claro, existe a responsabilidade em relação ao menor, mas não afasta a responsabilidade do amigo que emprestou, que era o proprietário do veículo. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando se entrega um veículo a um terceiro, para que, de fato, esse terceiro conduza o veículo de uma forma correta. Porque se acontecer, evidentemente, um dano, você, como responsável direto, como proprietário, poderá vir a responder pela reparação desse dano. Inclusive, professor, a lei principal do trânsito, que é o Código Brasileiro, determina isso. Todos os acontecidos em relação ao transporte, ao veículo, é responsabilidade única, pelo Código de Trânsito, é responsabilidade única e exclusiva do seu proprietário. Se emprestou para alguém, se doou, se deixou fácil e alguém pegou, a responsabilidade é quem está com o nomezinho lá, responsável pelo veículo, quem está registrado o veículo. Ele não busca responsabilizar terceiros, não. Eu acho que é até uma forma que o legislador achou de prevenir algumas situações e de deixar fixo que a gente tem que ter os cuidados, né? Aquela questão de o dever de cuidar. Se você tem um carro, você tem que ter cuidado a quem vai emprestar, o local que vai deixar, como Israel disse aí, com a chave na ignição e o capacete do lado, aí dá bobeira demais. Favorece até o uso do capacete, né? Para o cara não ser multado por uso de capacete, por ausência. É tanto que você citou um ponto interessante, Evásio. Nas infrações, infração administrativa, né, de trânsito, quando, por exemplo, se o condutor do veículo não foi identificado, a pontuação da multa A carteira do dono do carro, ao proprietário. E aí cabe ao proprietário provar que aquele veículo, naquele momento, estava sendo conduzido por um terceiro. E indicar quem seria. Indicar com todos os dados, senão não vale. Isso. E se no caso for o carro pertencer a um CNPJ e você não indicar, paga o dobro da multa. Tem esse detalhe. Sim. É tanto que a pontuação vai para o condutor, mas o valor da infração fica vinculado ao veículo. Já percebeu isso, Gervásio? Já. Inclusive, eu sou vítima disso de vez em quando. meu carro... A pontuação vai para quem? Não, no caso de CNPJ... Para o condutor.
se o proprietário conseguir demonstrar quem era que estava conduzindo e apresentar todos os dados. Mas o valor da infração fica vinculado ao veículo. O condutor vai ser responsabilizado, vai ser punido só com a pontuação. Quando você vai emplacar o seu veículo, você tem que pagar a multa. Ou se tiver pago antes, né? E no caso do CNPJ, da mesma forma, você não indicando o infrator, não vai ter ponto para ninguém. Mas vai ser dobrado o valor da multa, ou até triplicado, para o CNPJ. Israel. Ademilson, só uma dúvida. Porque aqui em casa a gente trocou uma moto, sabe? Aí a gente não transferiu. E a moto estava no nome da minha mãe, que tem carteira. Aí o meu primo, que não tem carteira, foi pego numa blitz nessa moto, que estava no nome da minha mãe, e os pontos foram para a carteira dela. Então não tem como tirar, né? Não tem carteira, inclusive sua mãe, em tese, poderia responder pela prática de um crime lá no Código de Trânsito também. Também, quer entregar o veículo a quem não é habilitado. Fica entendido, peraí, só um minutinho. Fica entendido como se ela tivesse deixado ele andar, né? Porque não estava no nome dele ainda. Perfeitamente. Ah, entendi. Tá bom, obrigada. E como eu disse, ela ainda poderia correr o risco de responder pela prática de um crime no Código de Trânsito. É porque ele é interior, entendeu? Aí eles não ligam muito, não. Só botou os pontos na carteira e pronto, chegou a multa. Você entregar veículo automotor a pessoa não habilitada ou em situação de acometida por embriaguez com álcool ou substâncias análogas, né, como qualquer outra substância como entorpecentes, responde também a pessoa que entregou o veículo. Aqui, Admilson, a coisa mais fácil é você comprar qualquer veículo. Qualquer dono de loja vende, não importa se você tem carteira, se você não tem. É muito fácil. Você citou aí um ponto interessante, Israel. Eu tive um caso